Então, boa noite a todos. Vamos, nessa noite, ligar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, para mais um estudo desse livro Transição Planetária. Pedimos que ilumine a cada um de nós, que nos intua, que possamos compreender bem a lição lida nessa noite. Agradecendo por tudo que recebemos na nossa jornada, por todas as bênçãos recebidas das mais variadas maneiras. Agradecendo pela operação da Adriana, que foi tudo bem. Agradecendo por toda a ajuda que o Eugênio tem recebido. E cada um de nós que recebe de diversas maneiras. Muito obrigado, mestre, pelo auxílio. Obrigado, mestre, por auxiliarmos nessa transição planetária, que a gente conhece, passa por algumas dificuldades. Mas com essas dificuldades a gente consegue crescer, aprender, nos aprimorarmos. Muito obrigado, o nosso anjo de guarda e todos os espíritos amigos que nos auxiliam dentro e fora da casa espírita, em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Que ilumine e ajude a cada um de nós, em especial as pessoas que a gente tem algum tipo de desentendimento, que a gente chegou a ofender, que todas as pessoas sejam ajudadas, principalmente as pessoas que passam pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. Alguém tem um evangelho aí para abrir? Alguém poderia abrir o evangelho? Ó, o Evangelho foi aberto no capítulo 9. Amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. O item 9, Fenelon. Eu vou marcar aqui, tá? Tá ok. Amar ao próximo como a si mesmo. Tudo bem. Quem gostaria de fazer a leitura de hoje? Vários para ler hoje. Capítulo 10, lições de alta magnitude. Eu posso ler, sem problemas. Lições de alta magnitude. O serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois, quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos. Quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados, e porque não houvessem recebido assistência, não resistiram aos ferimentos, ao deperecimento das forças, à desnutrição, às infecções.
Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía com a sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava, naquele momento, a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, enunciou, amoroso. Porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto da vida não é a morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação de suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos. É dever de todo cristão cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Enquanto ele falava, Abdu, Ivon, Oscar e nós outros, agora acompanhados por dois espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco. Trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com os vínculos fortes mantidos com os corpos na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferrava. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava um como vágado e tombava quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Felizes, continuava o apóstolo da caridade, somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, o que o temos na condição de caminho, verdade e vida. A Ele vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, morte é vida e infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero com os seus discípulos, quando na barca, frágil ante a tempestade ameaçadora que, temerosos, lhe pediram auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos seguro nauta que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador que vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções, e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços de amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora logo mais serão um capítulo do passado vencido. Silenciando por momentos a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece que o adornava de tênue claridade espiritual, dele mesmo emanada, exteriorizando naquele paúl de desespero a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução.
A gente percebe, né, que depois desse tsunami, dessa grande, né, aconteceu uma grande quantidade de pessoas desencarnaram. E lá nessa região acabou desencarnando pessoas de várias partes do mundo. Então, pessoas que estavam lá passando como turistas, e foram viajar para aquela região e foram desencarnando. A gente percebe que os espíritos que estão ajudando, né, que fazem parte dessa, toda essa cooperação é feita por espíritos de várias partes do mundo, de várias religiões, que acabam ajudando cada um dos grupos. Então, esse padre está falando para pessoas cristãs. Então, as pessoas estão lá que já ouviram o cristianismo, já ouviram, têm um conhecimento nessa área, então eles estão, mas ainda são ainda muito apegados aos corpos, então desencarnou, mas ainda não se desligou exatamente da parte material, mas eles estão falando exatamente com a linguagem para esse grupo de pessoas cristãs. O texto fala de pessoas, de hindus e de outras religiões que fazem parte do grupo para poder acolher a todos, né, da mesma maneira. Então, é toda uma organização do plano espiritual para ajudar a todo mundo, de acordo com a linguagem que cada um entende. Também queria comentar o seguinte, né? Todas essas pessoas que desencarnaram, eles não tinham nenhuma consciência de que eles podiam desencarnar algum dia, né? Isso que é a questão, né? De repente, vem o desencarne e não tem consciência disso, né? Não tem, e às vezes se percebe que houve uma mudança da estrutura, difícil aceitar, né? É a mesma coisa para nós aqui. A gente está aqui, de repente, um de nós morre. A gente não está esperando. Eu espero de que todos nós que estamos aqui estudando isso aí, né, a gente tenha consciência de que isso pode acontecer, né? Não é que a gente sabe que vai ser amanhã, mas se acontecer, como é que a gente vai se comportar? Essa é a questão. Porque a hora que a gente olha, puxa, que é difícil aquele pessoal ter compreendido isso aí. Tanto é que aquele que estava fazendo a prece, eu estou o padre, né? Ele estava justamente tentando trazer o pessoal para uma consciência, né? Daquilo que é a vida real, né? Porque normalmente a gente não está consciente disso daí. Agora, nós que estudamos isso daqui, isso pode acontecer conosco também, né? De repente acontece. Como é que a gente vai aceitar isso, né? Eu gostaria de falar um negocinho aqui também, lembrar, né? Que alguns de vocês sabem disso. Quando desencanou o Carlos, o Fubá, o Fubá teve dificuldade para isso, porque ele não esperava. Não esperava, né? Ele mesmo contou na reunião mediúnica que ele tentava voltar para o corpo, de todo o desespero que ele tinha, que ele não acreditava que ele estava, né, naquele desenlace, quando ele sofreu lá né, o AVC, foi um infarto, né, que ele teve. E demorou um bom tempo para ele poder digerir esse trauma. Mas ele tinha consciência. Você imagina um negócio desse, né? Esse pessoal aí que nós estamos vendo. Não é fácil, não. Então, por isso que quanto mais a gente tem consciência de que a gente, e principalmente a gente tá, principalmente eu e o Eugênio, agora com 73 anos, né? Já estamos chegando mais no finalzinho. Então, a gente tem que ter consciência que uma hora a gente vai, né? Vai aparecer uma doença, vai levar, enfim, mas um processo, eu digo, natural. Mas nesse caso do tsunami, meu, um acidente de automóvel, uma coisa assim, meu pai morreu de acidente de automóvel, também teve problema, né? Também teve problema, segundo o dito que contou, né? E hoje está reenganado. Então, a gente tem que pensar nisso. Bom, vamos lá. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nos sensibilizava.
Nesse clima de elevadas vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui, a sua finalidade é utópica e vã. Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como a mais nobre e indispensável conquista a que pode aspirar o ser humano. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos da licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão, tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude, como aqueles que se tornaram vítimas inermes desses algozes, afinal, de si mesmos. O desconhecimento das leis da vida faz que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite de sombras densas na direção do dia iluminado e fulgurante. Os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias e estados de glória logo após a morte biológica mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos e desesperavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que se supunham encontrar-se. Essa transferência de responsabilidade dos nossos atos para a divindade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômodo, porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da magia, no qual tudo é possível. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento da verdade e do dever. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros de tudo quanto lhe diz respeito, seja na ocorrência infeliz, aos demais culpando, ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos da misericórdia por eles opere de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a autoiluminação. Logo após a peroração do Padre Marcos, o nosso mentor acercou-se-nos e, percebendo as interrogações que bailavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida. Caro Miranda, não ignorava, começou ele suavemente, que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando os seus fiéis a respeito dos seus atos, que responde pelas consequências que sempre alcançam, normalmente em clima de aflição por causa dos seus conteúdos morais negativos. Apresentando os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais vítimas de transtornos de conduta, que mesclaram as informações superiores com os próprios conflitos, dando lugar a revelações castradoras e perversas. Propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando-o e limitando-o às suas paixões distante da grandeza imarcível e infinita do Criador.
dando-lhes a aparência de verdades indiscutíveis. Mais preocupados com o exterior, as formas e preceitos do que com o sentimento interno dos devotos, laboram pela quantidade de adeptos sem a maior preocupação de os qualificar para a existência breve na Terra e a seguir a imortalidade de que desde o corpo se encontram mergulhados. Incapazes de entender a casualidade absoluta do universo, elaboram os seus conceitos de linguagem pobre das suas necessidades e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar, tra trabalhando-lhes o fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual como mecanismo da salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa, ou, quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna sem a mínima possibilidade de receber-se misericórdia ou compaixão. Apesar disso, informo com a empáfia que o Pai todo amor é também todo misericórdia, numa colocação paradoxal absurda. Cambaleiam, então, no mundo físico esses autômatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nas informações cavilosas, assimiladas sem raciocínio e recebidas como herança dos ancestrais que pensam honrar, fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da autoiluminação. Os seus dogmas, os seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, escravizam-nos ao temor e mantêm-nos na ignorância em que se encerraram, sendo muito difícil esclarecê-lo nos primeiros tentames após o decesso tumular. Aquietou-se por um momento, olhando entristecido a imensa mole espiritual que estorcegava na alucinação e no desespero sem limite, dando continuidade. É nesse estágio de sofrimento que a compaixão dos céus recambia esses sofredores de volta à abençoada escola terrena para o ministério da reencarnação. Em expiações severas, por provações rudes, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte como benço de incomparável significado, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução, sem chances de desenvolvimento intelecto-moral. Perfeitamente compatível com a lei do progresso que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais. A reencarnação, a pouco e pouco deve ser, faz que o Deus interno desenvolva-se e agiganta-se no imo do espírito, e manando-o a Deus. Acompanhando as dores acerbas que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, das suas fixações nos interesses transitórios como se fossem permanentes, mais uma vez damos-nos conta de que, como ainda vivem os na infância espiritual, as criaturas terrestres habituadas aos caprichos do egoísmo, sem gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento. Portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivemos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. As disputas e fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo que, conscientemente ou não, postergamos o momento da partida do corpo indefinidamente.
quando somos jovens, anelamos para que isso ocorra na velhice. E quando a idade provecta se nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação, o medo se nos assenhoreia, levando não poucos de nós ao transtorno depressivo, à revolta ou a outro tipo de desequilíbrio. Bastariam somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Qual o encarcerado que não anela pela liberdade e que, vendo o outro que estava na sua cela partir, não deseja também que lhe soe o momento grandioso? E com que júbilo enfrenta-o quando chega? A metáfora explica bem como nós deveríamos comportar, o que, lamentavelmente, não ocorre. Dia não muito distante, porém, surgirá em que as religiões serão portas de acesso à vida e não cárcere na ignorância e no absurdo. Desse modo, lembremos-nos que todos os profetas e fundadores das religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo que os enviou à terra, a fim de que diluíssem um pouco as sombras da crueldade, para que ele instaurasse, nos dias já recuados, as balizas do reino dos céus no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento são ministros do seu reino. Por essa razão veio o Consolador que ele prometera para apressar estes dias, o momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Não desfaleçamos, porquanto e cumpramos com o nosso dever. Continua? Continua? Não, dá uma pausa aí. É, ele está falando aí, né, que a gente, as religiões ainda existem no mundo, muitas religiões. Nós ainda precisamos das religiões para nosso crescimento, né, pessoal, crescimento coletivo. Então, as religiões nos ajudam na direção correta para a gente se tornar uma pessoa melhor, moralmente mais elevada. Ele está dizendo que as pessoas, os líderes das religiões, são pessoas humanas e erram. Então, tem profetas de uma religião, líderes religiosos, de uma religião A, B ou C, que acaba direcionando e ensinando e às vezes até tem a inspiração, mas na hora de falar, ele mistura parte inspirado e parte dele, né? É como se ele está interpretando o que ele está entendendo e está falando. E acaba gerando, por exemplo, o fanatismo. Então, a gente percebe que na história, né, existe pessoas fanáticas em todas as religiões, porque não compreenderam bem a inspiração divina. E isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito ligadas ainda, mesmo com a religião, apegadas ainda à parte material. A gente devia, né, se ao longo da vida se preparar para o nosso retorno. Todos nós iremos desencarnar. Então a gente vai vivendo, só que a gente muitas vezes não se prepara para o retorno ao mundo espiritual. Mesmo nós espíritas, a gente tem que saber viver a infância, viver a adolescência, a maturidade e depois viver quando as forças físicas do nosso corpo vão diminuindo. Então a gente passa por uma energia muito forte no início da vida, depois vai caindo nossas energias. A gente tem que saber viver cada uma das fases da vida e também se preparar para retornar ao mundo espiritual. Então, existem então estudos, não sei o que lá, papapá, para tornar o corpo eterno. Na verdade, não, isso não existe, né? Porque as próprias células, na hora de se
renovar, elas se renovam muito bem no início da nossa jornada, no início da nossa evolução. Depois de um certo momento, essa renovação das células não é assim tão boa, que acaba causando, né, um abaixamento das nossas energias. E chega uma hora que as energias acabam e a gente desencarna, né? E está dizendo que a gente está preso nesse corpo. A nossa real vida é no mundo dos espíritos. Então, quando a gente desencarnar, quando alguém desencarna, a gente tem que estar feliz. Existem várias culturas que fazem festa quando a pessoa desencarna. É isso que a gente devia ter. Alegria, a pessoa desencarnou. Que bom que ele retornou ao mundo espiritual. Agora, dependendo da vivência, dependendo de como a pessoa acredita, mesmo a pessoa sendo religiosa, acaba não estando preparado para o desencarne. Cada um de nós está preparado para o desencarne? Sim. Encontrava-me edificado e surpreso, pensando como o nobre médico chegara a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana. Percebendo minha reflexão, o amigo generoso sorriu e completou: Amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a Terra e não de lá para cá. Desse modo, participando dos grupos de estudos em nossa comunidade, tomei conhecimento da revelação espírita e da sua magnitude para o ser humano. Por isso, estou engajado na tarefa em que nosso grupo se encontra. E porque novas questões me assomassem à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu-me, propondo-me: O trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão as suas respostas na ação do bem com Jesus. Aprendizagem constante. Mergulhada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Embora o dia estoasse de luz e o céu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol, a presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroço. Parecia uma área de guerra, que sofrera pesada artilharia acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balançavam sobre as ondas tranquilas, ao mesmo tempo em que acumulavam nas areias e na vastíssima região atingida pela destruição a fúria do tsunami. As pessoas revolviam os montes de entulho, tentando encontrar os cadáveres desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontrava-me em observação quando veio até o nosso mentor uma senhora desencarnada com traços do norte da Europa, remanescente da sua última jornada terrestre, pedir ajuda. Sintetizou a rogativa, informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país, para desfrutarem as regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes e sonhadoras locais pelo porte atlético e pela habilidade no surf, em que se destacava no meio de todos.
Em razão desses requisitos, tornara-se um conquistador insensível que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadição e o comércio carnal. Financiava a viagem de algumas interessadas em aventuras e comercializava-as com organizações mafiosas que a transformavam em escravas do sexo no seu e noutros países por onde circulava. Logo, porém, as moças ludibriadas chegavam às cidades nórdicas da Europa, tomavam-lhes os passaportes e explicavam-lhes que teriam que pagar o empréstimo das passagens e de tudo quanto a partir dali lhes fosse oferecido. O tipo exótico das moças quase adolescentes em relação aos padrões europeus, na maioria, fascinava a clientela viciada e quando se davam conta era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já se lhe tornara habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era o seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois era o espírito que pedia ajuda, tentara inspirá-lo à mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou: Estou informada por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe. E, embora se trata de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X, à hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficara quase soterrada no entulho e só agora, vários dias após, fora encontrado ainda com vida e conduzido à emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles convocou-nos a nós, a mim e ao Oscar, para que o acompanhássemos enquanto os demais prosseguiriam no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos os muitos atendidos em estado grave. Colocando, colocado no aparelho para os estudos computarizados, os médicos concluíram pela delicadeza do seu quadro. Encontrava-se em coma, com uma vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque do paredão de água. Dr. Charles observou e explicou à anciã. Nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza comprometeram-lhe outros órgãos e a bomba cardíaca destrambelhou-se sobre o esforço exaustivo, tendo ocorrido nesse período duas paradas que mais comprometeram o cérebro em razão da anóxia decorrente. O mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo, debatendo-se nas mãos fortes de dois adversários cruéis que o cintilavam com vergastadas, ao mesmo tempo que o ódio que exteriorizavam era absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio do chakra cerebral, solar e cardíaco, afetando-lhe o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era uma caraça demoníaca, ameaçava: Morrerás, infame! Nós te queremos aqui quanto antes para punir-te pelo mal que fizeste às nossas filhas. Como podes destruí-las no comércio da carne, utilizando-se da sua ignorância para que fruas prazeres insaciáveis à tua doença moral? Nunca te perdoaremos por invadires nossos lares e desgraçares aquelas a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários
e aplicaremos conforme o fazes com as tuas vítimas. Estrondosas gargalhadas de loucura faziam-se acompanhar a cada acusação. O outro estertorava à medida que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz, que desgraçadas todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Porque somos pobres, pensas cinicamente que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão das tuas terras? Pagarás os crimes, como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, miserável. E contínuas expurgações eram enunciadas entre dentes quilhados e as mãos agitadas em atitude agressiva. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o desditoso com as suas faces transtornadas, o que lhes produzia infinito pavor, levando-o a debater-se em pranto e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei o mentor, que me explicou. Nossos irmãos estão tentando matá-lo. Isto é, procuram impedir que se assenhoreie do corpo, intoxicando com as vibrações de ódio o órgão cardíaco até o mesmo cessar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo a ingestão dos fluidos venenosos eliminados pelos adversários e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Depois de ligeira reflexão silenciosa, acentuou: ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto informando. Sem que recupere a lucidez, terá uma longa existência vegetativa de reparação. Ato contínuo acercou-se dos litigantes, condensando o perispírito até permitir-se ser percebido pelos algozes e pôs-se serenamente a dialogar com os mesmos. Reconheço, afirmou com tonalidade bondosa na voz, a justeza das vossas argumentações em referência ao paciente. No entanto, a aplicação da justiça compete a Deus, que conhece em profundidade cada um de nós. Jamais saberemos como corrigir alguém quando dominados pelo ódio e desejosos de vingança. Nosso jovem é leviano, vem cometendo crimes, hediondos sem dúvida. Arrebatá-lo pela morte não será igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal, de maneira alguma, se insere no contexto da vida. Considerando-se, portanto, a circunstância à vossa disposição de discipliná-lo, de retê-lo no além-túmulo, a fim de apressardes a sua punição, violenta as leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas mãos a clava da justiça. Furibundos, ambos reagiram, enquanto outros, agitados, entregavam-se à gritaria, tentando gerar perturbação. Não necessitamos de juiz estrangeiro, revidou um deles. Conhecemos as nossas leis e, por elas, pelo Alcorão, assim como através de Sharia, sabemos como conduzir-nos, aplicando as chibatadas correspondentes ao crime. E são vários os crimes de desonra e degradação de vida por ele cometidos. Porquanto, na terra, punidos pela pena de morte, o que entendemos até aqui. Agradecemos a interferência de cristãos em nossas decisões, permitindo-nos continuar com os nossos propósitos, porquanto estamos dentro da lei. Isso poderia parecer correto ao vitrou benfeitor resoluto. Nada obstante, o Alcorão também fala de misericórdia, e que somente Alá é justo, benevolente e sábio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconhece a grandeza de Jesus e da sua doutrina, porquanto, portanto, a verdade tem caráter universal e, no caso em tela, não importa que a interferência seja por intermédio de muçulmanos ou de cristãos, mas que esteja baseada nos sentimentos de misericórdia e de amor, ambos de
caráter divino, portanto, inderrogáveis. Não nos interessa a sua colaboração, mas sim a concretização dos nossos objetivos, que são inamovíveis. Compreendemos perfeitamente a vossa dor, assim como a de outros tantos. Eila campeando por toda parte nesses tormentosos dias que enfrentamos. Somente a sabedoria divina conhece as razões para tudo quanto vem sucedendo desde o momento do infausto acontecimento sísmico. Comove-nos o sentimento de solidariedade dos países de diferentes partes do mundo aqui presentes, contribuindo em favor das vítimas da ocorrência terrível. Nenhuma preocupação com a crença, a moral, a conduta dos que se encontram em aflição. Há em todos o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento do próximo. A mesma atitude solidária estabelece, além das forças físicas, sobre a égide do amor. Desde que estáis insensíveis à compaixão, apelamos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso considerai-vos isentos de erro? Atravessastes a caminhada terrestre sem haverdes contraído dívidas ou gravamos ante as situações penosas de outros? Desse modo, fazei com o perturbador da vossa paz conforme gostarias que fizesse em relação a vós outros, caso estivesses no seu lugar. A palavra era repassada de imensa compaixão e ternura, envolvendo as dúlcidas vibrações da harmonia, os agressores que ficaram algo aturdidos momentaneamente, logo retornando ao ataque. Ofereci-vos a bênção da caridade para com o criminoso e registrou e reagisse, voltou a afirmar o mentor. Agora vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como esta. Silenciando, pôs-se a orar em profunda concentração no que o acompanhamos de bom grado. Suavemente uma claridade os envolveu, e Ana, que continuava com o archote na mão direita erguida, depô-lo no solo e, acercando-se de ambos dentro da luz superior, abraçou-os com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido à pressão de adversários. Subitamente, os dois adversários foram dominados por estranho torpor e, amparados pela enfermeira espiritual, foram colocados no solo a fim de serem transferidos por generosos auxiliares convocados mentalmente pelo Dr. Charles, que então aplicou energias saudáveis no enfermo em estado comatoso. Vimos, ao encaixar o espírito no corpo, e logo depois um estertor sacudiu todo, transformando-se em uma convulsão. Ele sobreviverá, informou o médico sábio. Receberá os recursos hábeis e em breve poderá ser transferido para o lar, onde experimentará a longa trajetória da recuperação moral. A nobre senhora desencarnada, muito comovida, agradeceu ao esculápio espiritual e abraçou o neto querido. Quando retornávamos para os labores sobre a nossa responsabilidade, e porque me parecesse oportuno, pedi-lhe licença e interroguei-o. Pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso, atento, orientador, respondeu. Podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. E isso ocorre com frequência. Isso ocorre com frequência? Interroguei o surpreso. Sim, esclareceu com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecer-nos de que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e efeitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes inspirações, também origina reações devastadoras quando os seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. Em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram os deambulantes carnais
insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal e, quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte, em estado de vigília, danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes repercutem nas células, danificando-os ou harmonizando-os, se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciem. Tudo quanto ocorre no soma procede da psique. Portanto, o espírito que é o condutor do carro material. Portanto, que é o condutor do carro material. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se qual ocorre também com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns, crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todas estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas de todas as criaturas para melhor poderem conduzi-los enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se insculpe no pensamento as ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse interim, chegamos à nossa área de atividade habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados que a morte surpreendera sem aviso prévio e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno da inevitável presença da morte. A gente percebe aí que, né, que esse jovem, ele simplesmente fazia, né, escravizava, né, sexualmente muitas pessoas, muitas mulheres, e não tinha o mínimo, né, consciência, né, o mínimo peso na consciência das suas atitudes. Logicamente que os atos deles acaba gerando muita revolta, muito ódio em cima dele, principalmente das pessoas que, né, como esses pais, em torno das filhas que foram colocadas nessa vida. Então, a pessoa tem razão, né? Ela tem uma motivação de ter esse ódio, essa mágoa em cima deles, né? A gente sabe que as leis divinas vão ser cumpridas e não somos nós que devemos fazê-las serem cumpridas.
Então, quando a avó pede ajuda, ele não vai lá e separa, né, e ajuda o jovem simplesmente porque ele merece. Na verdade, para a recuperação dele, para o crescimento dele, né, todos nós merecemos, temos a chance de crescer, evoluir. Então, para o crescimento dele, para a evolução dele, ele vai continuar vivo, mas em estado vegetativo, ou seja, preso ao corpo. E durante esses anos que ele vai ficar preso ao corpo, ele vai poder refletir sobre toda a vida e todas as atitudes que ele teve. Então, ele vai ficar encarcerado, preso no corpo e vai poder fazer essas reflexões. Então, é uma coisa que é importante para ele. As pessoas, esses pais que estavam lá querendo vingança, eles não foram simplesmente afastados, eles foram adormecidos e vão encaminhados de maneira bondosa para depois conversar com eles e tentar esclarecê-los para que eles possam também crescer. É lógico que o perdão, né, dos pais, vendo as filhas passar por a situação, é difícil, é complicado, mas eles vão ser auxiliados por toda essa equipe espiritual para que eles consigam, né, com o tempo, a conseguir perdoar. Talvez o perdão, isso vai acontecer depois que eles eles conseguirem reencarnar, né? Talvez seja complicado ainda no mundo espiritual, com todos os pensamentos, eles conseguirem perdoar, mas talvez com a reencarnação deles, eles consigam esquecer, consigam perdoar e consigam seguir em frente. Realmente, passar por uma situação dessa é muito complicado, é uma coisa, é uma carga muito pesada para os pais. A gente entende isso. A gente, quando conversa com os espíritos, né, numa reunião mediúnica, a gente também tem que ter esse entendimento, né? Que como a gente se sentiria se a gente tivesse na situação desses pais? A gente também se revoltaria. A gente também ficaria com ódio, com mágoa, talvez um espírito, talvez tivesse a mesma atitude que esses pais tivessem. Mas para as leis de Deus, todos nós merecemos ajuda para que possamos crescer, evoluir, tanto o criminoso quanto os outros, né? Então, Jesus, né, acaba ajudando todo mundo. E a gente às vezes entende, dependendo da nossa religião, às vezes e das pessoas que nos explicam, das pessoas que estão liderando a religião, às vezes a gente tem um entendimento errado dos acontecimentos. Então, esse pessoal era muçulmano e estava levando, né, a pessoa tem que morrer, né? Mas mesmo dentro da doutrina muçulmana existe o perdão, existe o amor. Então, Deus, ou Jeová, ou Alá, ele é o mesmo Deus, né? Apesar da gente ter a compreensão dele de maneira ainda limitada, mas é o mesmo Deus. Nesses atendimentos aí, tem uma questão que muitas vezes, principalmente nas reuniões mediúnicas, também quando ocorrem esses assuntos aí com espíritos aí que tem aquela ideia de vingança, né? Do que matou um e tal. Mas vamos pegar esse caso aí, né? Esses pais que estão reclamando, eles amavam os filhos? Com certeza. Então, por que que eles não pegam a energia do seu amor para ir lá, né? Tentar buscar as filhas lá, poder ajudar de alguma forma para que elas pudessem sair dessa situação, ao invés de ficar atacando e se vingando. Porque
deslocar toda a energia para vingança quando as filhas estavam precisando mais do amor deles. Esse é o raciocínio, né? E possivelmente é isso que eles vão fazer, falar com os dois ali depois que eles acordarem. Por que que ele não vai lá? Deixa que Deus cuida aqui, porque esse rapaz já vai estar recebendo, não o castigo dele, mas ele vai receber, ele vai ser responsabilizado por aquilo que estava fazendo, né? De forma que agora ele vai parar, ter que parar para pensar, né? Então, o certo é isso, né? Você esquece os amores da sua vida para vir atacar os inimigos, que acha que é o inimigo. É um negócio meio esquisito, né? Então, fazer o bem é sempre melhor. Tem, a conversa é essa, né? A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os antecipavam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimos-nos, a maioria, à mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem no país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está presente, sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados do bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que primeiro tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos, ambos aplicamos energias calmantes na senhora aflita, e lentamente a serenou, adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separado totalmente das fibras de energia que os unia. Nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos,
filho e genitora acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito que não lograva a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Notei, curiosamente, que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente com voracidade que não tivera ocasião de perceber anteriormente. O Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural, porém é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha, adormecida, logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Ela esperava o filhinho com essa ternura infinita de quem desejava a maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou Dr. Charles após alguma reflexão, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país, onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar. E porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei a um nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestância e do seu filhinho daquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao meu irmão Oscar. A nossa irmã viveu em uma penúltima reencarnação, em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou o seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se, então, às práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava, exigiam sacrifício de crianças por serem inocentes, e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram, desse modo, algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas das suas vítimas
que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes, sempre estarão em sintomas os deveres e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor, apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recriminou a atual reencarnação, na qual foram conduzidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridades de ternura e de compreensão. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltara ao carreiro físico, também rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento a deslindar-se ou deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza do sentimento. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Por outro lado, onde se encontre o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima, que, não o havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhes dizem respeito, com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Quando silenciou, deixou-nos a sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço da autoiluminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes, tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras dos campos magnéticos sobrecarregados de energia deletéria. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões que ficariam para a ocasião própria, sendo-nos indispensável servir, quanto nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professava. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é
emanação divina para a edificação da vida. Constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Muito difícil estabelecer-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biótipos que servem de padrão para que se realizem paralelos que ajudam no entendimento da circunstância e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se negavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força titânica da destruição, surpreenderam-os sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de rodão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo na chusma de perversos obsessores, que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruído. Chamava pelo filho com voz pungente, logo se alucinando, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e a auscultou psiquicamente, procurando ler as suas paisagens mentais, as ocorrências momentos antes da tragédia coletiva. Só um momento. Quieto você. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sobre a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume, desencarnara imediatamente sobre os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero, menos de um dia após, dando-se conta relativamente do que acontecera. A sua angústia maior, elucidou-nos, era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência no período de viuvez, que a surpreendera meses antes. Espera aí um pouquinho. Desculpa, gente. Com bondade paterna, a sabedoria aurida na sua nobre existência
Ele procurou detê-la por um pouco, mediante a projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos e, após dizer algumas palavras à sua enfermeira dedicada, pôs-se a conversar com a desesperada. O seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através das imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la pouco a pouco. Nesse comenos, Ana chegou trazendo nos braços sorridente a bela, uma criança de pouco mais de um ano de idade, que, desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou nos braços da desafortunada o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para o adormecer. De imediato, fomos convidados a diluir os liames perispirituais que se retiam ao corpo, conseguindo alguns momentos depois a total liberação. Aturdida no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho enquanto nós a segurávamos e o Dr. Charles hipnotizava a fim de que Serena adormecesse, o que aconteceu sem detença. Logo após, os padroeiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas, em consequência, naquele báratro, arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos que nos enterneciam num momento, doíam-nos em outro e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Realmente o sofrimento aí é grande, mas a ajuda, né, dos bons espíritos é gigante, né? Então, imagina os dramas de cada uma dessas pessoas, né? Então, nesse caso, nesse último caso, a mãe, né, procurando o filho, né? Ela desencarnou e o filho também desencarnou, mas ela estava procurando, procurando, procurando. Então, imagina o desespero. E toda essa ajuda para que eles se reencontrassem. No caso anterior, né, no caso lá que falou sobre o parto, né? Então a mãe estava ainda, a criança ainda não tinha nascido e é feito o parto no mundo espiritual. E a criança, quando o espírito, né, que está na forma de criança, ele continua como criança. E ele vai para um departamento para que ele se desenvolva o corpo dele, para ser um adulto. Logicamente que esse desenvolvimento pode ser mais rápido do que os anos que nós temos aqui para criar um adulto. Mas eles têm também que crescer, né? O perispírito da pequeno ele vai crescendo, né? Com a ajuda de pais ou de outras pessoas que acabam ajudando na criação dessas crianças. Então, realmente tem crianças no mundo espiritual e vão crescendo, como nesse caso aí, que uma criança estava quase para nascer e desencarna antes de sair do ventre da própria mãe. Então a gente vê todas essas bênçãos, toda essa ajuda, todo esse esclarecimento, né, de todo mundo, né? Realmente, o desencarne, né? Se a gente desencarnar, por exemplo, em velhice, tá lá, vai dormir e não acorda, a gente pode ficar atordoado durante um pouquinho, né? Mas realmente quando o desencarne é como um acidente, ou um tsunami, ou um acidente de carro, qualquer coisa mais drástica,
é normal que a pessoa fique perturbado e fique mais perdido, né? Então, isso é mas toda essa ajuda, né? É importante a gente entender toda essa ajuda, toda essa preparação, né? Que eles sabiam que ia acontecer esse tsunami, as pessoas precisavam passar por isso, e estão pegando alguns exemplos para indicar por que aquela pessoa passou por aquilo, né? Dentro da justiça de Deus, dentro da lei perfeita, cada uma daquelas pessoas precisava daquilo. Estava programado aquele desencarne naquelas condições para o aperfeiçoamento. Então, eles dão esses exemplos de alguns casos. Mas aconteceram muitas mortes nessa tragédia. Dários, entenderam tudo do texto? Alguma dúvida? Né? Só ouvir aí um pouco, né? Aí eu fico pensando nos casos que eu pego todo dia na UBS. E é assim, tive dois filhos, um abortei, um não sei o quê, e chega mas foi planejado, não foi? Ah, não foi planejado, não sei o quê, e segue aí as questões, né? Eu falei assim, meu Deus, né? Mas é uma criança, vamos cuidar, né? Vamos cuidar do seu filho. Aí, mas pai, e o pai? Cadê o companheiro, né? Aí tá sabendo tudo. Ah, não quero saber dele, isso aqui. Aí vai, né? História. Eu fico pensando, meu Deus, quanto amor aí precisa, quanto ajuda, quanto carinho, quanto, né? Falta, né? Falta esse entendimento, esse amor, essa, né? E às vezes deve ser, sei lá, o que eu fico pensando, vai saber se é a última oportunidade aí de um reencontro, de um perdão, né? E a falta de entendimento, ou é, sei lá, a falta de tudo, né? Assim, em vários casos, é imensa, né? O apoio, é, o entendimento, o carinho, né? Enfim, né? Mas, né? A gente está lá para trabalhar, para ajudar, orientar e ser até às vezes um ombro amigo assim, mas tem umas que tem muitas histórias assim, né, que fazem a gente parar para pensar, né? E tem o lado espiritual também, né? Então, é isso aí, né? Tem muito trabalho, muito, tanto aqui quanto lá, né? É uma coisa que eu não consigo entender bem, que é o seguinte, né? Quantas encarnações nós já tivemos aí ao longo de muitos anos aí? A gente já morreu, já reencarnou, já morreu, já reencarnou, já morreu. E ainda tem gente ainda que, né, que tem a mente embotada, de tal forma que parece que essa vivência material embota a consciência da pessoa que ela não consegue ter uma sensibilidade mais espiritualizada. É, Mesmo depois de muitas encarnações, desencarnações. Então, esse processo, você vê,
para mudar o pensamento precisa acontecer alguma coisa mesmo, né? É, Porque é por isso que eu acho que nas reuniões mediúnicas isso é muito importante, sabe? Porque na hora que esses espíritos estão lá desencarnados lá, mesmo mesmo quando eles estão assim com essa cabeça assim ainda desequilibrada, quando eles colocam no médium, sinta a energia anímica do médium, ele lembra da encarnação que teve, que desencarnou, que talvez isso ajude, né, a pessoa a mudar um pouco o pensamento, de aceitar essa questão de desencarne, da evolução. Mas, mesmo assim, é difícil acreditar um negócio desse, né? Eu falo, então, eu tenho que pensar por mim mesmo, né? Porque a minha dificuldade, por que que eu não aceito outras coisas mais avançadas também, né? Porque, será que é só conhecimento? É a falta de conhecimento? O conhecimento vai ajudar, né? Mas aí eles começam a falar sobre a questão do amor e tudo mais. Acho que precisa ter uma dose, além do conhecimento, precisa ter uma dose assim de um sentimento mais espontâneo, um negócio assim que ligue a esse conhecimento para poder aceitar esse movimento de transição do espírito que, ele não, que às vezes fica difícil, né? é, Então, aí eu pego essa tsunami que deu aí, ele fala transição planetária. Mas a transição planetária vai acontecer por causa dos desastres que vão ocorrer para todo mundo? Não, ele diz, os hum, espíritos que não. Mas, no entanto, ele pega esse exercício aí para falar sobre transição. E por quê? Talvez porque ele está dizendo, ó, tá vendo como é o desencarne, como é que as pessoas reagem, porque falta conhecimento, porque falta espiritualidade, porque falta qualquer senso moral, né? E é isso que vai acontecer, porque eu acho que o tsunami não será físico, né? Deve ter um tsunami moral aí que vem aí, que chega no ápice, que vai ter muita gente desesperada, né? Com vários tipos de transtornos mentais e tal. E esse pessoal desencarnando, você já viu, né? O que é que vai ser, né? é. Mas eu tô chutando também, né? Porque eu também não tenho ainda certeza de nada, porque... Mas para pensar, né? Às vezes fico pensando, mas puxa vida, Bruno, será que depois de tanta encarnação e desencarnação não podia ter melhorado um pouquinho? E aí faz o quê, né? É que Então, nem a gente está passando por várias coisas, né? A gente passou por esse tsunami, passou pela Covid e vai passar por várias coisas, né? E cada uma dessas condições, desses desencarnes, a gente vai vendo, né, quanto frágil é esse corpo, né? Então, é realmente difícil, né? A gente passou por muitas e muitas vezes e mesmo a gente reencarnando tantas e tantas vezes, muita gente não acredita na reencarnação. Então, sei lá, realmente, às vezes a pessoa fala, mesmo que eu enxergar, eu não acredito, né? Uma coisa que a pessoa tem que aceitar, né? Algumas condições, e às vezes a pessoa não aceita, mesmo tendo passado e tendo lá, mostrando na vista da pessoa, a pessoa não acredita. Então, realmente, essa transformação vai lenta, vai lenta, vai lenta, né? E a gente está passando aí por várias coisas e essa transição vai por mais um tempo aí. uma pergunta para vocês. Consciência, ela é escolha ou ela é algo que brota? A pessoa, opa, eu sei agora das coisas e estou entendendo o que se passa à minha volta. Não é uma escolha? Eu acho que tudo que a gente está passando fisicamente, eu, Andresa, eu quero saber a opinião de vocês. É,
tudo que a gente está passando atualmente, agora, 2024, com tudo que aconteceu da Segunda Guerra Mundial para cá, não é de agora, não, gente. Eu acho que a transição começou até antes, né? Primeira Guerra, eu acho que até a época do Kardec ali já era o comecinho da transição planetária. É tudo que a gente, de fisicamente, de doença, de mudança de social, mudança econômica, mudança de sistemas, nos países, mudança de completa. A sociedade não é a mesma do que há 100 anos atrás. A gente levava muito tempo para evoluir muito pouco em todos os sentidos. Agora a gente muda em todos os sentidos muito rapidamente, porque a gente já poderia estar consciente, senão não viria toda essa evolução. Eu acredito que é opcional você se tornar consciente. E se a gente se torna consciente, sabe que quando eu faço mal para o outro, ou quando eu sou negligente com o outro, às vezes não é nem fazer mal, tá? É não fazer o bem que eu podia. Às vezes eu sou uma pessoa bacana, maravilhosa, um profissional exemplar, uma pessoa super bacana, mas eu não faço todo o bem que eu posso. Isso é omissão. Isso é omissão para com o outro, com o próximo. E é uma omissão para com a gente também. Porque se é junto com o outro que eu evoluo, não é sozinho, eu estou sendo omissa para comigo. Eu acho que tudo isso que a gente vem passando é para tornar a gente consciente. E a gente não está querendo se tornar consciente, não individualmente. Indivíduos são conscientes, mas como coletividade isso ainda não está acontecendo. Eu vejo assim, é, todo mundo que estuda bastante sobre a transição planetária, palestrantes maravilhosos falando que ela está aí, eu vejo a gente nem começou ainda. Ninguém quer acordar por enquanto. Mas 90% o das que é a pessoas transição planetária? não é uma transformação para um despertar, não é Na verdade, acordar para na verdade, transformar. tudo bem, é uma transformação das pessoas. Mas a transição planetária é a passagem de, é a separação dos grupos. A gente acaba, às vezes, convivendo, e quando começa a haver uma separação grande entre um grupo e outro, é melhor separar os dois grupos para que os dois grupos evoluam. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive aqui na Terra, né? Houve as separações, mas está acontecendo de novo. Realmente, como você falou, Kardec falava da transição planetária. Então, essa coisa foi acontecendo aos poucos. Então, vai havendo essas transformações. E agora, nos últimos anos, o que está acontecendo é exatamente isso, né? Os grupos que já não estão mais atrasados, que eles estão sendo transferidos e sendo levados para outros lugares. E está chegando outros espíritos para também ajudar o pessoal que fica aqui. Então, na verdade, é uma transformação de cada um de nós, mas não vai, não dá para esperar que todo mundo se transforme ao mesmo tempo. Então, por isso que tá acontecendo essa separação em dois grupos para beneficiar os dois grupos. O grupo um continua a evolução e o grupo 2 continua a evolução, para que você enfatize, enfoque a evolução nesses dois grupos. Lógico que vai haver problemas, uma coisa assim e tal, e a gente está tendo alguns problemas a mais, como a Andressa falou, de essa população é diferente, porque os espíritos são diferentes, né? Quando você tem lá 100 maçãs e tem uma podre, ou tem 100 maçãs
e tem 50 podres, é uma coisa bem diferente ali no negócio. Então você separa a parte podre da parte não podre. Mas no caso da maçã podre, você joga fora. No caso dos espíritos que ainda estão mais atrasados, você só manda para uma escola diferente. Então, as escolas estão sendo. Tem duas escolas. A escola um e a escola 2. Então, isso realmente, as pessoas vão se transformando, né? Quando você tem alunos mais ou menos próximos, o aluno um pouquinho mais inteligente ensina um aluno um pouquinho menos inteligente. Agora, se você tem um aluno que está no nível universitário e o outro aluno que está aprendendo a ler e escrever, é mais difícil as coisas. Então, é melhor separar em duas escolas. É o que está acontecendo agora. Mas, Certa vez estava discutindo num outro grupo, que nem era um grupo, né, como o nosso, né, era de outra natureza. E também o colega ali falando, né, da desolação própria que tinha com relação aos destinos, né? E aí foi quando foi mais ou menos como isso que o Lorenzo estava colocando aqui, né? Eu vou falar metaforicamente, mas serve, né? Todos nós éramos canibais. Na Terra ainda tem canibal? Tem, mas vários viraram astronautas. Então agora tem pessoas que querem ir às estrelas e ainda tem pessoas que ainda estão no primitivismo, né? Eram os mesmos? Não, não eram. É aí que está a beleza de tudo. Então você tem aqueles que conseguiram trilhar um caminho e um caminho de subida. E aí essa discrepância entre aqueles que ainda estão persistindo no atraso, daqueles que estão procurando subir, por maiores os tropeços que já têm ocorrido na vida de cada um de nós, você causa um hiato. E existe esse hiato. De tal forma em que o mundo ele fica inviabilizado de prosseguir com aquele tipo de ato que fala assim, ó, qual é o próximo passo? Olha, não dá para cometer esse próximo passo sem fazer essa dissolução em uma nova separação. Conhecimento, né? E nós estamos no limiar de conhecimento. Se nós formos, eu já comentei isso daqui antes, nos nossos últimos 40 mil anos, nós ficamos, põe numa régua e põe um pontinho, cada centímetro, cada milímetro, um ano. Nós ficamos, nos últimos 40 mil anos, assoprando brasa para fazer um fogo, fazendo um arco e flecha, fazendo uma lança, e ficamos assim. Por 39 mil anos, por 35 mil anos, por 40, sabe? Nós ficamos. É nos nossos últimos 2 mil anos que nós fomos explodindo a nossa população aqui na Terra. Por quê? Porque nós fomos dando mais consciência. De um lado intelectual, do outro lado um pouquinho do moral, mas vai. Nos últimos... Escravidão era legalizado até 200 anos atrás. Então, e tem que fazer essa conta. A conta é de 30 mil. A conta é de 12 mil. Corta pela metade. Põe 15 mil. É essa conta. Ó, 15 mil. Vamos cortar pela metade? Não, vamos botar na oficial. 5 mil. A oficial ocidental que nós temos. A nossa civilização tem 5 mil anos. Ó, cortamos um monte. Olha quanto nós tiramos. E que a gente sabe que é muito mais do que isso. Né? Vamos botar 5 mil. Então, dos 5 mil, nós ficamos 3.900 e para a bolinha, né? Praticamente 4.500 anos, com mais do mesmo. E nos últimos 500 anos, nós fomos saindo disso. E nos últimos 200 anos, nos últimos 100 anos, aí nós fomos abolindo tudo isso.
Temos crises de democracia? Temos, mas sequer democracia existia. Ela era uma ideia, ela era uma ideia grega que ficou lá, e depois nós ficamos 1000 anos ainda, mais de 2000 anos, sem saber reposicionar isso. E veio. Quem votava? Quem votava, né? E olha que tem um monte de país que nem sequer tem isso ainda, né? Tem um monte de país, óbvio, né? São alguns países do grupo. Escravidão era o que existia. Direitos humanos. Tem um caminho enorme? Nossa, enorme. Exato, tem. Mas antes sequer existiam essas coisas, né? Bom, Então vamos. tem os benefícios que existem facultados por toda essa possibilidade que nós conseguimos criar, né? Porque mesmo, não estou falando do lado intelectual, porque mesmo o trabalho, ele é um trabalho de amor que existe, né? Porque em cada semente que você faz, cada teto que você cria, cada trigo que você semeia no chão para poder dar, ele tem um grau de amor ali. E tudo isso é uma coletânea, né? Agora, tem o hiato? Tem. E o principal hiato é esse. Eu ainda tenho o primitivo, e eu ainda tenho, e eu tenho as pessoas que querem ir às estrelas. Criamos esse Perfeito, hiato, o Lorenzo colocou. perfeito, perfeito. Vamos lá encerrar, que já passou um pouquinho do horário nosso normal. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Eu faço. Então, agradecemos ao nosso Pai Criador, nosso Divino Mestre Jesus, por oportunidades benditas como esta que temos para parar, refletir, estudar, meditar e que cada vez mais esse conhecimento possa ser utilizado da melhor maneira possível e, e vibramos também para que esse conhecimento gere vibrações de amor por toda parte e que seja utilizado também para o nosso reequilíbrio, reequilíbrio do nosso corpo físico, reequilíbrio do nosso lar, da nossa mente. E mais uma vez agradecemos por oportunidades como esta e que mais possam vir e possamos ter consciência de tanto amor que está envolvido, né? Agradecemos ao Mestre, aos nossos anjos de guarda, e que mais oportunidades de estudo possam vir e que sejamos preparados. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Evidência? Não. O Lourenço, que apareceu em uma cena que eu achei interessante, apareceu uma mulher de cor bem forte, bem braçuda, né? E ela aprontou uma mesa com a toalha bem branca e ela colocou um vaso bem grande no meio, tudo de margarida, né? E do lado se mantinha um homem todo uniformizados, assim, pessoas que mexem, trabalham numa cozinha, vamos dizer assim. Ele tinha uma bandeja na mão e tinha várias taças, né? E ali essa cena ficou do começo ao fim. Me dava a impressão que depois desse encontro aqui, alguém ou muitos iam para lá, não sei de onde, iam tomar alguma coisa, algum remédio, porque as taças tinha mais ou menos a média de um número de 30 taças lá, então ele estava pronto para servir ali. Foi o que apareceu hoje. Perfeito, perfeito. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, beijo na Adri. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, Lourenço. Tchau, Lili. Boa noite, Tchau, Ralf. tchau.
Tchau, Andresa. André.